Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindos a mais um programa Mulher Florescer. Você está aqui participando do canal da Igreja Batista do Ipiranga, que está localizada na cidade de São Paulo. E para nós, mais uma vez, é motivo de gratidão a Deus, muita alegria chegar até você com o programa Mulher Florescer. E o tema de hoje é sobre o poder da oração. E eu quero, logo nesse início, deixar um texto bíblico com você para a sua meditação, que está em 1 João 5,14. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, eu te convido a vir conosco e a ser inspirado através deste tema, o poder da oração. Bem, eu quero começar perguntando para vocês como está sendo a sua vida de oração. O nosso tema de hoje é o poder da oração. E eu tenho a alegria e o prazer de ter comigo aqui hoje uma querida amiga e irmã em Cristo também, Ana Ramos. Muito bom te receber no nosso programa Mulher Florescer. Joyce. Ana, bem-vinda. Muito obrigada. E a Ana, ela tem um testemunho muito lindo, muito edificante para todas nós e toda a família que está aí reunida nos acompanhando sobre oração. E Ana, quando nós conversávamos sobre isso, sobre o seu testemunho, a sua vivência com Deus nesse caminho de oração, você me disse que você é fruto de oração. Se hoje você caminha com Deus é porque pessoas especiais um dia oraram pela sua vida. Então, sem me delongar aqui, eu já quero começar com essa pergunta. Quem foram essas pessoas especiais para você? E, por favor, nos conte aí essa trajetória sua com Deus. Sim. Eu costumo dizer que se hoje eu estou aqui, né, firme nos caminhos do Senhor, é porque alguém orou por mim, né? Não tem como separar a vida cristã da oração, né? E eu tenho uma amiga muito querida, a Elô, que se converteu primeiro do que eu. E ela orou por mim. Sim. Eu vim saber disso só depois, né? E também uma cunhada, a Benedita, ambas são da Assembleia de Deus. Meu coração também ama essa igreja, né? E elas oravam por mim. Sim. E eu vim, então, para cá, para IB, no ano de 2001. Eu creio que foi pelo poder da oração. Esse tema, Joyce, faz muito sentido para mim. Porque eu não conhecia ninguém na IB, né? Mas eu passava aqui em frente da igreja, a minha família do Ipiranga, e meu coração acelerava quando eu passava. Sim. E depois eu vinha saber que essas mulheres já oravam por mim, elas se interessavam pela minha vida, né? E hoje eu entendo que era Deus usando essas irmãs, né, para me aproximar dele. Até que um domingo de 2001, eu criei coragem e vim com a minha filha, era junho de 2001, né? E aqui, então, começa a minha trajetória. Sua trajetória. Exato. Então, você está aqui na IB desde 2001. 2001. Isso. Tenho 21 anos de igreja. Né? E aqui, para você que está aí do outro lado, né? Conhecer um pouquinho, a Ana é casada com o Marco também, que serve conosco aqui na igreja, a sua filha Aline também, que, nossa, muito nos ajuda aqui no Ministério de Música, de Artes da nossa igreja. Então é um privilégio ver a família de vocês, né, Ana? Sim. Servindo ao Senhor e também sendo resultado, né, Isso. de oração. Mas eu quero agora que você conte mesmo, para valer, o seu testemunho de fé na oração. Vamos lá. Então, tudo começa, né? Eu vim para cá nesse domingo. Sim. E ouvindo o pastor Arthur, né? Era um culto da manhã. Eu fui muito bem recepcionada por duas irmãs
né? A Helena e a Ana Maria já está com o Senhor. Sim. E eu fui tão acolhida, tão amada naquele dia. E eu lembro que o pastor Arthur pregava sobre perdão. E eu lembro que eu cheguei cedo aquela manhã, talvez para não perder a coragem, eu saí muito cedo de casa. E eu achei fantástico ele cumprimentando as pessoas nos bancos, eu não conhecia isso, né? E eu fui muito impactada por aquilo que eu ouvi naquele dia. E aí eu volto para casa, né? Naquela mesma semana, numa quinta-feira, ainda vinha na minha mente tudo que eu tinha passado naquele culto, né? Eu lembro que não existia ainda multimídia, né? Então, nós cantávamos com o Inário para o culto cristão, que eu nem sabia o que era. Era um livrinho que eu não conhecia, não tinha familiaridade com ele. Uma irmã também sentou ao meu lado, a irmã Hilda Lopes. E ela perguntou para mim se poderia dividir a Bíblia comigo e aquele Inário. Sim. E eu encantada. E então aquilo ficou na minha mente. E eu entendi naquela semana que eu precisava do Deus que aquelas pessoas serviam. A paz que vinha do pastor Arthur, quem foi membro da igreja naquela época sabe, ele pastoreou aqui mais de 30 anos, né? Ele tinha aquele aspecto até austero, né? Sério, mas quando ele abria a boca, emanava muita paz. E eu vinha de um contexto de vida que eu precisava de paz. Então, na quinta-feira daquela semana, eu estava com a Bíblia aberta no meu colo, uma Bíblia que eu tinha ganho há anos atrás, do seu Agostinho, um ex-chefe cristão também. Só que eu não entendia o que eu lia, mas ela estava ali aberta. E naquele momento, Joyce, eu fiz a oração de entrega ao Senhor, né? Eu estava aberto em Mateus. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu não conseguia entender a leitura. Sim. Mas naquele momento eu falei em lágrimas, Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. E chorando eu falava, eu quero sentir esta paz que essas pessoas transmitiram para mim. E aí quando eu coloquei os olhos novamente no texto bíblico, você entendeu? Eu comecei a entender. Então foi maravilhoso, assim, eu creio, Joyce, que o poder da oração daquelas irmãs que intercediam por mim me trouxeram até aqui. Naquele momento, quando eu fiz a oração de entrega, hoje eu entendo que o Espírito Santo entrou em mim naquele momento, sabe? Então a gente pode dizer que a sua primeira experiência de oração para ter mais entendimento da palavra, comunhão com Deus, Exatamente. Foi nesse dia, nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira de junho de 2001, exatamente. E após isso, Ana, o que começou daí a acontecer na sua vida? Sim. Eu vim pra cá, comecei a sentir aquele primeiro amor, né? Que a gente não deveria perder, né, Joyce? A gente precisa dar esse parênteses, né? Eu queria mais de Deus, né? Na época minha filha ainda era pequena, eu queria criá-la nos caminhos do Senhor. E tinha o boletim da igreja na época, em papel. E ali eu vi no verso que era aniversário de uma irmã muito querida, a Liette, que serviu nessa igreja por mais de 40 anos. E eu resolvi ligar. Eu fiz uma ligação para ela, porque lá estava escrito que tinha um grupo de oração na casa dela, né? E aí eu expliquei para ela a minha trajetória, né, que eu tinha acabado de chegar, que eu tinha feito uma oração, tudo isso que eu estou contando para você, Joyce, para vocês aqui, eu contei para ela. E ela ficou encantada. Não, você tem que vir, vem conhecer o meu grupo. E assim, eu participei do primeiro grupo pequeno que existia, era aquele na casa dela, que acontecia todas as terças-feiras. A maioria das irmãs já com muito mais idade do que eu, na época eu tinha 28 anos, né? O tempo passa. E elas me receberam com tanto carinho. E ali, Joyce, eu pude ver o que era a oração num grupo pequeno, sabe? Elas oravam com tanta reverência, com intimidade, elas não tinham um acanhamento para orar, elas oravam em público, umas pelas outras, e oravam por mim. E qual a diferença que você percebeu quando você começou a participar desse grupo? Porque é muito bom nós orarmos a sós, não é?
E até o próprio Jesus ensina isso na palavra, né? Sim. Vá para o teu quarto em secreto, ajoelhe ao Pai, enfim. Isso. Mas quando nós estamos reunidos, é uma atmosfera diferente também, né, Ana? Sim. Esse momento de oração. E o que você sentia nesse grupo quando você começou a participar? Ali, Joyce, eu aprendi o que era a intercessão. Sim. Né? Porque a oração a sós no quarto é aquela que, como você bem mencionou, que Jesus ensina, né? Fecha a porta, sim, vai no secreto, seu pai que te vê em secreto. Exato. E isso é importante e tem que acontecer, sim, né? A gente tem que desenvolver uma vida íntima com Deus, intimidade ali. Sim. Mas precisamos uns dos outros, né? Nós não somos autossuficientes, não devemos ser. Sim. E ali eu entendi o que era intercessão. Umas, elas se ouviam, né, o que estava acontecendo, as demandas, e isso sempre depois do meditar da palavra. Então, era um culto que acontecia ali, sim, né? Tinham louvores e o meditar da palavra e depois todas se ouviam, né? E ali, então, eu conheci. E aí, Joyce, eu posso dizer para você que eu me apaixonei também pela oração, sabe? Sim. Eu comecei, eu voltava todas as semanas e eu escutava os testemunhos daquelas orações, sim, né? E como elas oravam por mim também, eu comecei a ver Deus agindo na minha vida. O poder da oração estava acontecendo na minha vida, sabe? Eu comecei a entender mais a palavra, eu comecei a entender que eu precisava ter uma vida transformada. Eu comecei a entender o que era, que Jesus era só Ele que podia perdoar pecados. Sim. E eu estava ali, sendo amparada por aquelas irmãs, sabe? Então ali, eu acho que nasceu ali, Joyce, a minha paixão pela oração, assim, pela oração. sabe? E depois disso, Ana, você começou nesse pequeno grupo, sim, e aí Deus foi trabalhando no seu coração, agindo na sua vida, você foi, podemos dizer assim, tomando gosto, né, por esse trabalho, por esse ministério. Isso. E aí você sentiu mesmo um romper de Deus na sua vida espiritual. E aí, como isso foi ampliado para as outras áreas na igreja, enfim, que você estava trabalhando? Como sim, foi isso? Como eu disse para você, né, eu me converti em 2001, sim, mas eu só me batizei em 2004, tá, né? Eu quis me tratar com Deus, sabe? Sim. Eu vinha muito no gabinete pastoral. Nessa época o pastor Arthur já não estava mais, era o pastor Josemir quem pastoreava. E aqui eu trazia as minhas questões e aprendia e crescia, né? E então em 2004 resolvi me batizar, né? E foi neste período que o pastor Josemir fez um estudo com a igreja, usando um livro do Rick Warren chamado 40 Dias com Propósito. Bem conhecido, né? Esse livro. Isso, e foi nessa época que ele implantou pequenos grupos na igreja. Mas antes dele implantar nas casas, ele fez esse estudo, né? E nós escolhemos então um lar para estarmos, né? Na época eu ainda não era casada com o Marcos, estávamos namorando, né? E ele ia comigo nesse grupo, ele e minha filha. Então, nós estudávamos o capítulo do livro em casa e semanalmente nos reuníamos no ali. Grupo. E um dos capítulos deste livro falava sobre dons. E eu lembro que o pastor chamava a nossa atenção para a gente servir na igreja com algum dom. Até aquele momento, Joyce, eu não servia assim, né? Ajudava a Liette no multiministério que ainda tem hoje, que a Noélia, né, dirige, mas ainda eu não sentia que era algo que me queimava o coração, sabe? Então ali, quando a gente começou a estudar aquele capítulo, eu lembro que começou a queimar no meu coração a oração. Por quê? Porque eu chegava ali, Joyce, e ali a gente já tinha uma intimidade com aquelas pessoas, né, com as famílias que estavam lá. Eu lembro que se eu percebia que alguém estava triste, não estava num bom dia, já me vinha um ímpeto, ora com ela. Então a gente já conversava no particular e quando eu via eu já estava orando. Então foi ali, eu lembro de ter perguntado pro Mar, né? Eu chamo ele de Mar. E ele me discipulou muito também, ele me ajudou muito. Então a Liette, como minha mãe na fé, o Mar, né, me discipulando. Eu lembro que eu falava assim, mas espera aí, o pastor está falando de dons. Tem dom da oração?
Porque eu ainda estava aprendendo, né? Ele, claro, todo crente deveria orar, mas existem alguns que são chamados para intercessão. E ali então, eu falei, então tá, então acho que é isso. E ali então eu fui descobrindo. Você começou a identificar Exato. que era o chamado Exato. que Deus tinha para você. Isso mesmo. Sim. E isso é tão interessante, né, Ana? Porque conforme a gente vai caminhando com Deus, dia a dia, né, ano após ano, eu creio que precisamos identificar o que Deus quer de nós, né? E talvez você que está aí nos acompanhando, nos assistindo agora, talvez você possa pensar, nossa, o chamado que um cristão deve ter é aqueles de relevância, né? Que tem que estar só lá em cima do altar, pregando, cantando. Não. Às vezes, os maiores chamados que uma pessoa, um cristão, vai ter é aquele que está lá, sentadinho no banco, né? Quietinho. E aí você vai perguntar para aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho, o que você faz aqui na igreja? Eu sou intercessor, eu sou intercessora, né? Fica ali naquele cantinho, às vezes é o primeiro a chegar, o último a sair. E quantas vezes eu já vi isso em várias igrejas assim que eu pude visitar, presenciar, né, irmãos e irmãs chamados para esse ministério mesmo de oração, que ficavam ali em determinado cantinho, no banco da igreja, orando, ajoelhados, ou até mesmo em salas estratégicas da igreja, né, orando, clamando ao Senhor. Então, eu creio que todo cristão precisa receber isso, né, e buscar isso da parte de Deus, porque a gente precisa perguntar a Ele, né? Senhor, o que Tu queres da minha vida, né? Qual o chamado que o Senhor tem para mim? E creio que isso foi com você, no aprendizado desse livro, dessas reuniões. Isso. Né? E entendendo, né, Joyce, que Deus tem algo com cada pessoa, né? A comparação é algo muito ruim. Nós não precisamos e nem devemos nos comparar a outras pessoas. Nós podemos ter pessoas de referência, né? Mas perguntar para Deus, e qual a minha parte na tua obra, né? Porque como eu disse no princípio, eu ajudava em alguns ministérios, né? Mas eu ainda não tinha sentido o despertar, mas aquela coisa que você faz com alegria, sabe? Com convicção. Eu estava indo até que Deus então me mostra, não, você vai interceder pelas pessoas, né? Sim. E atrelado a isso, Joyce, se você me permite, estou me lembrando aqui, nesse ano de 2004, parece que o batismo também foi um divisor de água, sabe? Sim. O Marcos sentiu o desejo de fazer um trabalho com meninos na quadra. Nós temos uma quadra de esportes aqui na nossa igreja. Sim. E aí ele me chamou para ajudá-lo nesse trabalho. Então era assim, ele dava futebol para os meninos e a gente abriu para a comunidade. A princípio abrimos para os meninos da igreja, mas abrimos para a comunidade também. E de alguma forma que nós não sabemos, olha como Deus faz, a notícia de que a gente estava recebendo meninos foi parar na comunidade em Heliópolis. Se espalhou. Eu morava em Heliópolis nessa época, né? E a gente recebia muitos meninos de sábado, tanto que nós tivemos que ampliar para segundas-feiras também. Então ele dava futebol e eu sentava em roda no final para ministrar trechinhos da palavra e orar pelos meninos. Uau. E ali então também começou o meu ministério de poder dividir a palavra ali. E eu lembro, Joyce, que no primeiro dia, no primeiro jogo, foi tudo tão singelo, mas Deus é Deus de coisas simples também. Às vezes a gente acha que por estar na igreja tem que ser algo muito suntuoso, muito grande. Deus trabalha nas pequenas coisas. Verdade. E Ele faz das pequenas coisas grandes coisas. Com certeza. Eu, temerosa, nunca tinha ministrado. E eu lembro que eu pedi para Deus o poder da oração em casa, antes de sair. Senhor, que texto os meninos... São meninos que estão jogando. Que texto? E Ele me deu um texto que está em Coríntios. Eu sou ruim de referência, mas está em Coríntios. Que fala assim, quer comam, quer bebam. Façam tudo para a glória de Deus. Sim. E ali eu pude falar para aqueles meninos, vocês estão jogando bola, mas fazendo um paralelo com esse texto. Jogando bola, façam para a glória de Deus.
Sim. Quando vocês entrarem aqui, é um jogo, mas façam para a glória de Deus e levem isso para a vida de vocês. E assim começou também. Começou o testemunhar, né? Isso. Para ganhar vidas, né? Para Cristo. Exatamente. Ô, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala em oração, isso está muito atrelado com a guerra espiritual, né? Sim. Que nós, como cristãos, enfrentamos hoje. E a gente sabe que acima de nós há essas hostes, né? Sim. Espirituais. E todo cristão tem que estar preparado para isso. Como que é para você hoje, pela vivência já de tantos anos que você tem nesse ministério, nesse chamado, essa questão da guerra espiritual? A gente tem que usar a mesma oração como arma de guerra, né? Exato. Quando o intercessor, ele nada mais é do que alguém que se coloca entre a causa da pessoa e o Senhor. Sim. Nós temos o inimigo das nossas almas que não gosta disso, né? Eu aprendendo aqui, né? Nós temos o diabo que ele fica ao nosso derredor e ele quer, de alguma forma, nos afastar da intimidade com Deus e da nossa vida de oração, né? Então, claro que nesses 21 anos de conversão eu já tive que enfrentar muitas batalhas espirituais, né? Às vezes o esfriamento, um desânimo, um cansaço, né? Ai, será que eu oro por isso? Né? Mas o que eu tenho aprendido, Joyce? A gente tem que sempre ir para a palavra, não é? Se a gente está sem vontade de orar, ou se você fala assim, Senhor, eu não sei o que dizer na tua presença, o que a Bíblia nos ensina? O Espírito Santo, ele está lá na Bíblia. Nós nem sabemos como orar. Mas o Espírito Santo nos traduz com gemidos inexprimíveis a Deus. Então, em momentos que eu estava debaixo de batalha ou de muitas lutas, que eu me sentia muito enfraquecida, quantas vezes, Joyce, no meu quarto eu ajoelhava e derramava minhas lágrimas ali e não falava. Mas eu estava ali em atitude de reverência. E eu creio nessa palavra, que o Espírito Santo estava levando ao Pai aquilo que eu precisava. Ele já sabia, né? Ele já sabia. Sim. Então, o meu estímulo para você, eu não sei, você que está aí nos assistindo, nós estamos vivendo tempos tão difíceis, não é? Não desanima. Quando você não tem palavras para falar, o Espírito Santo te traduz. Sabe, mulher, né? Mulher Florescer, um ministério. Você pode florescer em Deus, às vezes sem palavras, sabe? Só com uma atitude de reverência e de confiança. É o texto que você leu no começo. Se você confia e você vai pedir algo para Deus que tem a ver com a vontade dele, ele ouve. Então está na vontade dele que o teu familiar se converta. Tá? É a vontade dele que, se você tem um cônjuge que ainda não é convertido, que se converta. Sim. E é da vontade dele também te renovar. Né, Joyce? Te restaurar. Exatamente. Então tem dias que a gente que não tá bem. Que nem as palavras saem, né? Não saem. E dentro disso que você falou, tem um outro texto também que está em Isaías 65:24. Enquanto você falava, eu procurei aqui, que diz exatamente isso. Quando faltam as palavras, o Espírito Santo já leva ao Pai para nós. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Amém. Como isso é glorioso. Maravilha. Né? Porque às vezes vai ser em meio aos prantos a nossa oração, em meio aos gemidos, e o Espírito Santo já leva a nossa intercessão até o Pai, né? Exato. Por isso que o nosso desafio aqui nesse bate-papo tão bom, né, Ana, é que você ore, que você reavive a sua vida de oração a sós, em família, por um amigo de trabalho, enfim. A oração, ela é, né, é uma chave tão aberta, né, que nós podemos usá-la e nós precisamos diariamente estarmos assim, com esse escudo que é a oração, não é? Dentro do nosso lar, ao sair de casa, quando você põe os pés para fora de casa, que você esteja orando para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te guarde. Aqui na IB, eu queria ressaltar isso, né?
Se você não conhece aqui a nossa igreja, eu quero dizer que nós temos um ministério de oração. Isso. Né, liderado pela nossa querida irmã Vasti. Quem sabe um dia ela vai estar aqui conosco também, né, testemunhando do que esse ministério tem feito aqui na igreja. E olha, tem sido impactante, porque diariamente, né, Ana, a gente recebe, através do Ministério de Oração, muitos e muitos pedidos, mas também muitos agradecimentos. Sim. A oração também não é só esse ato de pedir, não. mas também nós oramos em gratidão ao Senhor, em louvor, só pelo fato de estarmos aqui vivas, com saúde, não é? Isso é motivo de agradecer e de louvar ao Pai. Ô, Ana, e pra gente ir fechando o nosso bate-papo aqui, eu queria que você desse assim um testemunho assim breve, como a oração impactou a sua vida em algum momento assim muito peculiar, que você possa, por favor, compartilhar com todas nós. Sim. Eu sei que 21 anos é muito tempo, mas eu queria contar para você, Joyce, para quem está nos ouvindo, algo que foi do começo da minha caminhada, sabe? Quando eu recebi o seu convite, Deus me trouxe à memória as primeiras coisas, né? E por que eu acho que isso aconteceu, Joyce? Até antes de dar o testemunho, eu queria dizer isso. Porque muitas pessoas que já me conhecem aqui na igreja, algumas até me abordam e falam: "Ai, Ana, você ora tão bonito, não sei o quê". Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que não diz respeito a mim. Não diz respeito as palavras bonitas que possam sair da minha boca, entende? Por isso que eu quero dar um testemunho do começo da fé, para não ficar atrelado que haja algum mérito na pessoa da Ana, sabe? Não há, né? Então, o que Deus me fez lembrar, e que foi algo assim, que sintetiza o poder da oração, Joyce, foi uma conversão, né? Como eu disse para você, eu aceitei a Jesus em 2001. Em 2002, o meu pai adoeceu de câncer. Ele teve câncer de estômago. E ele não era cristão. Na verdade, ninguém da minha família era cristão, né? E meu pai tinha outros problemas, ele tinha problemas psiquiátricos também. O contexto era bem difícil, sabe? E ele adoeceu e nós tememos que ele não resistiria à cirurgia. Porque antes de operar, ele perdeu 20 quilos nesse processo, né? Então, eu tinha só 1 ano de convertida. E eu lembro que eu pedi para este grupo de oração e alguns irmãos da igreja para intercederem pelo meu pai, mas por mim também, porque eu não queria que meu pai, como eu estava com medo dele falecer na mesa, por conta dele já ter idade, na época ele estava com 71 anos, né? E como tinha perdido muito peso, eu estava com medo de perdê-lo ali, né? Então eu pedi para que pessoas intercedessem por ele, mas por mim também, porque eu iria fazer um apelo, do meu jeitinho. Eu ia dizer para ele sobre Jesus, antes dele ir para o centro cirúrgico. E é isso que eu queria contar para você. Que para honra e glória do Senhor eu tive essa alegria. Amém. Antes dele ir para o centro cirúrgico, eu conversei com ele, peguei nas mãos dele e disse: "Pai, o senhor acredita que Jesus tem poder para te curar?" Essa foi a primeira coisa que eu falei para ele. Ele olhou para mim e disse: "Eu tenho." Aí eu disse assim: "Mas pai, o senhor acredita também que ainda que Jesus não te cure aqui, o senhor acredita que isso aqui não vai acabar aqui? Que quando tudo isso acabar, o senhor tem vida eterna com ele no céu? O senhor acredita nisso?" Joyce, foi assim com palavras simples, sabe? E eu lembro que ele falou: "Eu acredito." Eu falei: "Então, o senhor quer entregar a vida para ele? Vamos orar juntos aqui?" Eu lembro como se fosse hoje, foi no leito do Hospital Heliópolis, né? E ali eu fiz a oração de apelo, ele repetiu essa oração, né? E ele entregou a vida a Cristo ali. Recebeu. E ele não veio falecer da cirurgia, ele ainda teve 1 ano de vida, veio num culto aqui, né? Como ele tinha problemas psiquiátricos, ele era bem infantilizado, então ele era uma criança praticamente, mas ele veio.
eu lembro que ele pediu para chamar a Aliette e disse assim para ela: Jesus me curou. Amém. Deus agiu na vida do meu pai, libertou ele, né, de outras crenças que não eram exclusivamente a de Cristo. E eu trago então esse testemunho, Joyce, para que fique enfatizado isso. Era uma nova convertida que pediu a intercessão da igreja e confiou. E trazendo a divisa deste versículo, era a vontade do Senhor que meu pai se salvasse. Hoje ele já está na glória. Ele faleceu em 2003, com 72 anos, né? Mas passando pela experiência de estar com Cristo. Amém. Então, eu queria deixar esse testemunho e dizer, né, Joyce, para quem está ouvindo, ore pelos seus familiares, não desistam, não há impossíveis para Deus. Não importa, meu pai viveu 71 anos numa outra fé, professando uma outra fé, mas no momento que Deus determinou, através da oração de uma filha nova convertida, mas a igreja que se reunia para orar, né, se moveu. A fé. Então hoje eu sei que quando tudo isso passar e Jesus me recolher, eu vou encontrar meu pai lá. Amém. Então eu queria deixar esse testemunho. Amém. Que lindo, né? Minhas queridas irmãs, Mulher Florescer, mas eu sei que não é só mulher que acompanha, né, no nosso programa. Há muitos homens, famílias e essa é a proposta do programa, não só alcançar as mulheres, mas toda a família. E eu quero muito te agradecer, Ana, porque esse seu testemunho já antes, né, de gravarmos esse programa já me impactou com aquilo que você pôde me contar, a sua experiência. E eu sei que tem muitos outros fatos, né, que aqui, pelo pouco tempo que temos, não é possível, mas eu acho que só esse conteúdo que você pôde compartilhar abriu o teu coração mesmo, né, para tantas pessoas. Com certeza já nos trouxe muito alento, muita alegria. E é o que eu já disse aqui, volto a falar. Renove o seu coração para a oração. Renove a sua vida de oração. Talvez você possa estar aí um pouco desanimado, né, desconsolado pelas circunstâncias da vida, mas é hoje que o Senhor está te dando esta nova oportunidade, não é? Então, de repente, você vai ter que levantar mais cedo antes de ir trabalhar, ou nós, como donas de casa, os nossos afazeres domésticos, a gente se ocupa, às vezes, durante o dia todo, né? E vai deixar, às vezes, a oração, a meditação lá para o final do dia, quando a gente já está cansada, com sono. Então, que tal a gente mudar isso, né? De repente, vai ter que acordar 1 hora, 2 horas antes para ter esse momento de comunhão com Deus, com a família, enfim. E para nós encerrarmos aqui, então, esse período tão precioso, eu quero deixar para vocês o texto de Marcos 11:24, que diz assim: portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim se sucederá. Prestou atenção nisso? Creia que você já recebeu. Isso é o exercício da fé. Isso. Então, somente o exercício da fé. Eu oro, não é? Mas lá na frente, pela fé, eu creio que vou receber. E nós sabemos que a vontade do Pai sempre é soberana, isso, né, Ana? Isso. Ele deseja muitas vezes nos dar e outras vezes Ele não vai nos dar. Exato. Muitas vezes Ele vai dizer o sim e outras vezes o não. Isso. E nós devemos entender essa soberania de Deus. Ana, eu quero pedir que você ore por nós, ore pelo Ministério de Mulheres, né? Graças a Deus, esse programa é mais um veículo que tem chegado para tantas vidas, né? E o nosso desejo, a nossa intenção é que mulheres sejam edificadas, mulheres cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Ore pelas famílias também, como você disse. Estamos vivendo tempos tão difíceis e a oração precisa ser, né, esse combustível para a nossa alma. Então, você que está aí do outro lado, vamos juntos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Muito obrigada por esse tempo precioso aqui, onde nós falamos a respeito das coisas, Pai, do teu reino, onde nós falamos, Senhor,
do interesse que o Senhor tem na vida da gente, Pai. Nós somos tão falhos, mas o Senhor nos ama. O Senhor enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Obrigada, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Todo aquele que reconhece que só o Senhor é Deus, automaticamente o Senhor coloca o Espírito Santo em nós, Senhor. E o nosso nome está lá. Senhor, muito obrigada, Senhor. Que famílias, Deus, que famílias possam ser abençoadas com esse nosso bate-papo aqui. Que mais pessoas, Senhor, abram o coração para o Senhor Jesus, que é o único que tem poder para libertar, o único que tem poder para salvar, o único, Senhor, que pode transformar as nossas vidas. Deus, eu coloco nas Tuas mãos as famílias aqui da IB, Senhor, mas de todas as famílias espalhadas sobre a face da terra. Senhor amado, nós te pedimos, Senhor, salva os nossos queridos. Deus, as pessoas, mulheres que estão orando pelos esposos, mães que oram pelos seus filhos. Pai querido, em nome de Jesus, alcança eles para honra e glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor, fica com as mulheres, fica com este ministério, Senhor, sustenta a Joyce na liderança desse ministério, sustenta o nosso pastor Nelson, Senhor, toda a equipe, Pai, os líderes desta casa, Deus. Mas, Senhor, que a cada dia nós possamos ter a humildade de nos apresentarmos diante do Senhor, falarmos com o Senhor, buscarmos a Tua face, porque orar não é somente falar contigo, mas é buscar a Tua face. Muito obrigada, Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor está nos ouvindo, e nós te agradecemos por todas as coisas, orando assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, Joyce. Obrigada a você. E vamos nos despedir de você, que você fique na paz, na graça do nosso Deus. E eu aguardo você para o nosso próximo programa. Não esqueça, todo dia 15 de cada mês eu aguardo você para o nosso programa aqui, Mulher Florescer. Acabando de assistir, compartilhe esse vídeo, acesse as redes sociais da nossa igreja, mande esse vídeo para alguém que precisa ouvir um pouquinho mais sobre o poder da oração. Para você eu deixo o meu forte abraço. Até lá, que Deus te abençoe. Deus abençoe.